Graça e paz, amados. Amém? Bom estar aqui, adorando o Senhor. Os aborrecimentos fazem parte. Ministério é isso. E não é só o mar de rosa, tem os espinhos. Mas Deus é bom o tempo todo. E é Ele que nos fortalece. É Ele que não nos deixa desanimar. Sabe, eu ouvi a mensagem hoje pela manhã do Zé Walter. Que mensagem maravilhosa, que algo tremendo de Deus. E eu estava em casa ali glorificando a Deus naqueles momentos, ouvindo a mensagem. Porque nós não podíamos estar aqui hoje de manhã. A gente não podia estar aqui hoje de manhã e, devido a alguns acontecimentos, nós avisamos, mas eu não deixo de participar, mesmo estando de férias ou em qualquer lugar. Se eu não puder estar na igreja, eu estou assistindo a live. Foi algo tremendo. E eu fico muito feliz de ouvir o testemunho aqui do Bruce, porque vindo dele, né, é melhor do que vir de mim. Obrigado, Bruce. Você fez a minha parte. Porque às vezes quando o pastor fala, ele é mal entendido, mal compreendido. Sendo outra pessoa falando, fica muito mais fácil para a gente. Mas eu fiquei feliz porque ele estava na escola bíblica dominical e depois ele esteve em comunhão com a família. Que é algo tremendo, né? Quer dizer, a escola dominical, então, não atrapalha a minha comunhão com a minha família, o meu almoço, não atrapalha. Porque tem muitas pessoas que não vêm, porque elas falam assim, não, eu não pude não, porque eu fui para tal lugar, ou eu fui na festa ali, ou eu fui aqui, acolá. E se o Bruce estava aqui, e depois ele comungou com a família na roça, então dá para fazer. Fiquei feliz por ele. Deus te abençoe, Deus continue abençoando sua família, sua esposa, seu filho, te dando graça, e não deixa perder essa graça de Maria, né? Como Maria, né? Cantamos o hino aí, né? Quero estar aos teus pés, né? Como Maria. Isso é muito bom, queridos. Queridos, deixa eu ler um texto para vocês aqui. Talvez não dê para eu pregar, Eunice também é uma bênção, né? Mas ela precisava desabafar, querido. Foi melhor do que eu também. Ela é mais compreendida do que eu sou menos entendido aqui. Então eu não posso falar muito, não. Eu tenho a mensagem aqui, ó, tu vai ver, olha, eu tenho umas 4 ou 5 páginas aqui de mensagem. Sabe, queridos, talvez você não saiba, a gente vai pregar, mas o pastor vai pregar, o pastor prega, ele é fácil, ele sabe, não sei o quê, ele conhece a Bíblia. Mas isso aqui, querido, você não imagina o trabalho que é para fazer. A gente fica a semana inteira, sabe, para trazer uma palavra que venha do coração de Deus para o nosso coração, para a gente transmitir. Então a gente vai pesquisar, a gente vai ler Bíblia, a gente vai orar, a gente vai, sabe, hoje mesmo eu estava na hora do almoço, eu estava fazendo almoço hoje lá em casa, e de repente eu estava fazendo almoço e o Espírito Santo falou comigo assim, porque eu levantei de manhã, não muito cedo, por causa da noitada não é cerveja não, viu gente, nem forró não, é casamento da minha sobrinha. Foi muito longe, a chácara é muito longe. E eu levantei, e aí eu fui dar um jeito lá, fazer um café e tal, cuidar dos animais, tratar, mas aí eu lembrei que tinha a escola dominical. Aí liguei, coloquei lá o celular, e ao mesmo tempo que eu fazia uma coisa, e assistia também a live, e depois eu fui fazer o almoço, porque eu tinha que sair mais cedo, e eu tinha que também voltar lá na chácara, onde foi o casamento.
Aí eu fui fazer o almoço, e estou lá mexendo, e a pastora Geni pegou o celular, está lá no quarto, né? Ela fica lá com o celularzinho dela, e é uma bênção. Diz ela que estava limpando o celular. E aí, sobrou para mim, né? E eu estou lá fazendo o almoço, de repente, cara, eu já estava quase terminando o almoço, né? Mas tinha alguma coisa ainda para... Aí o Espírito Santo falou assim, você podia orar agora. Eu falei assim, mas agora, Espírito Santo, estou fazendo almoço. Vai agora. Eu pensei assim, Deus, eu vou parar, eu termino o almoço primeiro, depois eu oro. Aí o Espírito Santo, não, mas vai agora, porque é melhor. Você terminou o almoço, você vai querer almoçar, depois sua barriga enche, você não vai orar. Aí eu chamei a Geni, ela estava no quarto falando com a amiga dela lá, no blá blá blá. Pois é, irmã fulana, pois é. Você lembra quando nós trabalhávamos juntas, tá ela? Aí eu falei, bem, você podia fazer um favor para mim. Você conversa com a irmã lá fora no celular, eu preciso do quarto agora para eu orar. Que eu gosto de orar no meu quarto. Aí ela, tá bom, bem, já estou saindo, mas e a irmã estava e estava como é que fala? No vídeo, e eu afastando para a irmã não me ver também, e tal. Aí, quando ela saiu, falei com ela, com a Eunice, e ela, falei com as duas, falou, termina de olhar lá para mim o fogão, que eu vou orar agora. Eu fui para o quarto orar e elas ficaram lá, terminando lá, e ela terminando a conversa de amizade, muitos anos, né? O Espírito Santo, ele trabalha assim na nossa vida e na minha vida. E aí, você tem esse trabalho todo durante a semana, no domingo de manhã, você está ali ansioso e vem para pregar. Assim acontece na escola bíblica dominical também. Mas o que acontece? Se não puder ministrar hoje tudo isso aqui, que eu creio que não vai ser possível, a gente deixa para domingo de manhã na escola bíblica dominical. A gente fala para as meia dúzia que costuma vir na escola dominical, né? Não tem problema, eu não me importo com isso. Eu não olho o número de pessoas, eu olho a qualidade de pessoas. Para mim o interessante não é o número de pessoas, é a qualidade de pessoas. E eu acredito que assim também é com Deus. Mas em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, 21 e 22. Pode ficar sentado, se você quiser abrir a Bíblia, abre, se não quiser não tem problema não, pode me ouvir. Está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a última carta, a 7ª carta que fora escrita por João, ditada por Jesus. Jesus estava ditando e João escrevendo as cartas às igrejas. Ele escreve essa última carta a Laodiceia, a igreja que ficava em Laodiceia. E aqui a gente observa, a Laodiceia era uma igreja morna. Laodiceia era aquela igreja religiosa, sabe aqueles crentes domingueiros que não estão nem aí para a igreja, ele não está nem aí para as finanças, ele não quer saber se tem que construir, se não tem, ele não quer saber se os meninos precisam de alguma coisa, se a rede de criança está precisando ou não, ele não quer saber se está precisando de alguém para ajudar a pegar um peso ali, carregar para cá, sabe, aquele crente, Laodiceia era isso. Ele não via lâmpada queimada, ele não via banheiro sujo. Não, Laodiceia chegava lá domingo, sentava e levantava e ia embora. A igreja morna. Não sentiam mais a presença de Deus. Não, Laodiceia não. Ela era morna. E por ela ser aquela igreja morna, Jesus fala assim, olha, e manda João escrever para eles, dizendo assim, olha,
Porque vocês não são quente, nem frio, vocês são morno. Eu vou vomitar vocês da minha boca. Puxa. E eu estava pensando, ser crente morno é complicado. Ser crente morno é difícil. Porque a Bíblia diz que Jesus disse assim, eu vou vomitar. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, até as criancinhas que estão aqui, já fizeram vômito. Tem algo pior do que fazer vômito? É horrível. Porque quando você faz vômito, você sente náusea de ver o vômito. Só de você ver o vômito, dependendo daquilo que você comeu, ingeriu no almoço, por mais gostoso que esteja, mais saboroso que seja o seu almoço, se você vomitar ele, você não tem coragem de comer de novo. Ou tem? É horrível. E aí eu estava pensando que a pior coisa do mundo é ser um crente morno, porque o crente morno se torna vômito de Deus. Ninguém suporta vômito. Alguém faz o vômito e você vai lá limpar. Ai, meu Deus. Imagina limpar vômito. Pode ser da querida, da amada, do amado. Você pode ter acabado de beijar na boca dele ou dela. Mas se ele vomitar, ela vomitar. Ai, Jesus. Imagina você pegando o pano de chão, quando você passa assim, sobe aquela baba. Mas é do seu amor, querido. É da sua amada. Eu fico olhando, observando, tem crente que já virou vômito de Jesus. Ele causa repulsa, ele causa nojo na gente, porque quando a gente olha para o vômito, a gente tem nojo, e a gente quer vomitar também. É muito complicado isso, queridos. Eu estou mostrando para vocês, Bíblia. Eu estou mostrando para vocês, e a Bíblia, crente morno, não funciona. Ou você é frio, gelado, não está com nada, desiste de tudo. Ou você é aquela pessoa eufórica diante de Deus, que glorifica a Deus em todo instante e momento e se torna até, na boca de muitas pessoas, um beato de Jesus. Ou você se torna um beato, uma beata de Jesus, ou você se torna um zero à esquerda, um nada. É melhor do que morno. E talvez você não entendeu ainda. E não entendeu por quê? Porque você não quis deixar o Espírito, esse Espírito que fala todo instante com a gente, todo momento. Meu Deus, se eu ficar um dia sem ouvir a voz de Deus, eu não sei. Se eu entro em pânico, em desespero. Você ouviu aqui o Enio falando que ontem Deus falou com ele, mas falou muito. É porque tem dia que ele fala mais, tem dia que ele fala menos, mas ele fala todo dia. Mas tem gente que nunca ouve a voz de Deus, nem sabe o que é isso. Tem crente que nem sabe o que é a voz de Deus, como é que é a voz de Deus, qual o timbre de voz que Deus tem. Será que ele tem aquele timbre de voz nordestino? Oxente, puxa bichinho. Você viu maninha e painho, tá onde? Será que é esse o timbre de voz? Ou quem sabe é aquele cara lá do centro mesmo de São Paulo? Quantas portas tem aí? Você já passou na porteira? Ou, quem sabe, ele tem um timbre de voz bem mineiro, né?
Uai, sou. O trem vem aí. Você vai comer esse negócio, esse trem? Mineiro manda a gente comer um trem. Parece que eu comi um trem. Você não sabe o timbre de voz de Jesus, porque você nunca ouve a voz dele. Mas ele fala. O que o João escreve? O que João escreve no último verso que a gente leu? 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez tudo isso que você está vivendo até hoje como cristão, talvez a vida que você está vivendo como cristão, não condiz com a verdadeira vida cristã, porque você não ouve a voz de Deus. Você não tem ouvidos sensíveis para isso. E quando João escreve aqui, quando Deus fala de ouvido, ele não está falando da sua audição física, não é isso. Ele está falando da sua audição que está no seu coração, na sua alma. É um ouvido mais sensível. É um ouvido capaz de captar a voz do céu. E saber, queridos, é bom que você está aqui. É muito bom que a sua família esteja aqui, como o Bruce já disse. Mas é tão lamentável também, repetindo alguma coisa, saber que aquelas 3 pessoas jovens morreram hoje de manhã. E me parece que uma delas ainda deixa uma criança de 3 meses. E aí eu fico pensando, mas uma mãe que tem uma criança de 3 meses vai fazer o quê numa festa mundana a noite toda? Que mãe é essa? Mas eu fico pensando também na vida daquelas pessoas que se dizem cristãs, que um dia se fizeram uma aliança, um pacto com Jesus, mas que agora quebraram essa aliança, já não importam mais com essa aliança. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A morte, queridos, ela chegou para aqueles 3 jovens, mas ela chega para mim e para você também. A qualquer momento, somos nós. A qualquer instante, seremos um de nós. E aí, será que vale a pena a minha negligência espiritual aqui na terra? Será que não compensa eu ouvir a voz de Deus, atentar para a voz de Deus nos dias em que eu vivo? Oh, Deus, fala comigo. Eu tenho certeza que Deus fala. Eu sei que Deus fala com você. Sabe por quê? Porque Ele fala comigo. Onde está a diferença? A diferença pode ser na questão da obediência. Ele fala, mas eu não obedeço. E daí? Ele fala, mas eu não me importo com isso. Ele fala, mas eu não estou nem aí para isso. E outra, queridos, quantas promessas a gente faz para Deus e não as cumpre. É um problema sério. Que a gente vive prometendo para Deus, vive falando, não, a minha vida vai mudar a partir do momento em que eu conquistar isso ou aquilo, e não muda nada. Se torna uma vida pior. A hora que eu conquistar o meu carro, vocês vão ver, eu não perco uma célula. Mentira, querido. E Deus sabe que você está mentindo.
A hora que eu conquistar o meu casamento, a hora que eu conquistar a minha casa própria, a hora que eu conquistar o meu curso superior, a hora que eu conquistar aquele diploma, a minha pós-graduação, a hora que eu conquistar aquele emprego, a hora que eu conquistar, enfim, a hora que eu conquistar, e você vai conquistando, mas à medida que você conquista, você se afasta mais de Deus. Eu estou pastoreando aqui há 20 e poucos anos, e nesses 20 e poucos anos eu tenho visto pessoas sendo prósperas, crentes prosperando. Eu lembro de cada um de vocês quando chegou na igreja, como você era e o que você tinha. Mas eu lembro também do seu fervor. Eu lembro também da sua disponibilidade. Eu lembro também que você queria fazer e fazia. Eu lembro que você perguntava: pastor, o que eu quero fazer? O que eu posso fazer? Mas eu conheço também pessoas que, a partir da conquista que tiveram, hoje não são mais nada. Hoje, sequer tem coragem de participar de uma célula durante a semana. Tem mais coragem, acabou. Mas corria, mas ia atrás. Na oração, então, ai Jesus, que irmãozinho abençoado. Mas como diz o ditado lá, estava com a letra M, né? Estava na Mé. Aí não podia faltar, não podia falhar. Ele queria conquistar, ele queria ter. E Deus é tão bom que faz com que ele tenha. Deus é tão misericordioso que ele dá. Só, queridos, que a gente precisa entender que tudo isso que a gente ganha e tem, eu vou mais longe ainda. O Enio diz que se você tiver tudo isso, não tiver a família, você não tem nada, é verdade. Mas eu vou mais longe. Se você tiver tudo isso e não tiver Jesus, você está no inferno. Porque a traça e a ferrugem, diz a Bíblia, a sua Bíblia, sabe aquele carro bonito, aquela casa bonita, aquele fogão, aquela geladeira, sabe? Sabe aquela pedra de granito que está lá na sua cozinha? A Bíblia diz que a traça e a ferrugem consome aquilo tudo. Sobra nada. Não adianta. É muito bom ter, mas é melhor ser do que ter. É melhor ser do que ter. Eu não estou preocupado com o que eu tenho. Eu estou preocupado com o que eu sou. Eu não me preocupo com o que eu preciso ter. Eu sei que eu preciso de algumas coisas, mas isso não é prioridade na minha vida. Nunca foi. Tanto é que me tornei pastor, porque nunca tive prioridades financeiras na minha vida. A minha prioridade é Jesus. Ele me supre, Ele cumpre comigo o seu dever de Deus. Você não imagina o caos financeiro que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Mas Deus não tem deixado nos faltar nada, como a pastora acabou de dizer. Quando ela precisa ofertar, precisa dizimar e não tem, alguém envia uma oferta para que ela possa dizimar e ofertar. Você acha que é diferente comigo, a mãe dela? Não é. Estamos na mesma luta, na mesma batalha. Mas estamos aqui alegres, felizes, servindo a Deus, porque a nossa prioridade é o Senhor. Ainda que falte alguma coisa, ainda que falte, mas não pode faltar é a presença dEle. Não pode faltar é a voz dEle. Ele tem que estar ali no meu lar, como estava hoje, no meu fogão, próximo de mim, para me falar no meu ouvido: vai orar agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mesma voz que eu ouvi hoje, você ouve também. Você não vai. Você só não vai. Essa mesma voz, o Espírito Santo fala com você: vai para a igreja, vai para a cela. Vou não, hoje não.
Vou nada. Ah, é de casais, eu não vou nada. Eu vou lá nada. Que bobagem, vou ficar quietinho aqui. Deixa eu ver o capítulo da novela. Mas o mesmo Espírito que fala comigo, fala com você também. O problema é que a questão é dar ouvido. Quem tem ouvidos, ouça. É só quem tem. Quem não tem, não escuta. Você não tem ouvido, então você não escuta. Queridos, é preciso que nós nos atentemos. É preciso que nós acordemos para a vida. Acorde para a realidade das coisas. Sua família está capengando. Capengando no sentido de não há mais diálogo em casa. E quando há, esse diálogo se torna em discussão, discórdia. Seus filhos não te ouvem mais. Seu casamento está prestes a ir para o brejo. O cônjuge está quase chutando o pau da barraca, está tolerando pelo amor de Deus. Ontem ouvimos, a minha esposa ouviu de uma senhora casada, testemunha daquele casamento. Ela ouviu uma palavra estranha da mulher com relação ao seu esposo. Estavam os dois lá, o casal. Todo mundo bem vestido, bonito. Mas um casamento que quando você ouve da esposa o que ela ouviu, você sabe que é um casamento que está um trapo, está aos pedaços. E você acha que é diferente da igreja? Na igreja não é diferente. Casais que estão trapo, estão pedaço. Não correspondem mais. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Nunca tem acordos. Vivem discordando do outro. Casais que não estão nem aí. Está prestes a acabar o casamento, porque um está tolerando o outro. Já não é mais uma aliança. É canga. Não é aliança, mas é uma canga. O cara é obrigado a estar junto. É obrigado a estar junto com esse traste. Ou o cara fala assim, sou obrigado a estar junto com essa capa de carreira. Ou mulher ordinária que eu arrumei. Que esse homem porqueira que eu arrumei, mas tem que estar junto esse troço. Se eu sair dele, vai dar um problema danado, porque ele não tem condições nem de me dar pensão para me satisfazer. Pensão é muito barata. É melhor ficar com ele mesmo. Que eu vou comer arroz com feijão junto com ele. Tem casal que está assim, está a trancos e barranco. E não é lá no mundo, não, é na igreja. Ceando todo mês. Querido, se você não mudar suas atitudes espirituais, os filhos já não têm mais nenhuma condição. Os filhos já estão de um lado, à margem desse casamento, porque ninguém tem condições mais de tolerar e ouvir os pais. Filhos que não sentam mais à mesa com os pais. Não comem junto, não tomam um café junto, não. Cada um no seu jeito, cada um no seu lado, cada um da sua forma. Porque não tem comunhão. Não existe mais comunhão entre essa família. E às vezes o filho está pedindo misericórdia a Deus para que seus pais se acertem.
porque eles querem viver uma vida melhor. E às vezes a gente está vivendo uma vida miserável. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero ler um texto antes. Você fala assim, eu vou começar a pregar, hein? Você acredita? Lucas 22, 20. Bem conhecido da gente. Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vou dizer uma coisa para você. Ao título da mensagem aqui. Valorize a aliança que Deus fez com você. Não vou pregar hoje, que não vai dar tempo. Tem umas 5 páginas ali. O negócio está lotado. Mas preste atenção. Quando Jesus fala esse texto, tratava-se de um momento especial, de um momento ímpar entre ele e seus discípulos, e era exatamente o momento da ceia, a última ceia que ele iria participar com os seus discípulos, porque ele mesmo disse: olha, não vou beber mais do fruto da vide até que se cumpra no meu reino. Ou seja, agora só nas bodas do Cordeiro. Quando Jesus vier me buscar e buscar a igreja dele, então nós vamos cear com ele lá. Tá, querido? Mas para eu cear com ele lá, nas bodas do Cordeiro, eu vou precisar de valorizar esta aliança. Que aliança é essa que Deus fez com você e comigo? Uma aliança de sangue. Ele toma o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ele derrama sangue, ele morre, para que houvesse então uma aliança entre Deus e você. Você não entende o valor dessas coisas? Alguém ter que derramar o seu sangue para te dar um direito de se aliançar. Mas não uma aliança qualquer, não uma aliança comum, não, uma aliança de salvação eterna. Uma aliança de vida eterna. Uma aliança de prazer eterno. Uma aliança de vida com Deus. E a vida com Deus é aquela vida, querida, abastada. É aquela vida que ainda na falta, ainda nas necessidades. Como diz o salmista Davi, você não sente falta de nada. Como diz o Salmo 23. Ainda que falte, você não sente. Não te perturba, não atrapalha. O Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Não sinto falta. Pode ter faltado, falta dinheiro, mas eu não estou sentindo. Falta saúde, não estou sentindo. Falta compreensão, não estou sentindo. Se o Senhor é meu pastor e é seu pastor, você não sente falta. Não faz falta. Por quê? Porque Ele, o próprio Deus, Ele supre todas as nossas
necessidades. É Ele, Jesus. É simples. Olha, olha um exemplo. Simples. Você acha que esses 3 moços que morreram hoje de manhã, se eles tivessem as suas necessidades supridas, eles teriam morrido? Claro que não. Se a necessidade deles tivesse suprida, eles não iam caçar festa de São João, não iam caçar nada. Eles iam para a igreja, no máximo eles iam para o monte orar. Vamos orar, vamos para o monte. Mas como eles tinham necessidade, a alma, sabe, queridos, a nossa alma é que sente necessidade, é a alma, não é você, é a alma sente necessidade, a alma, ela quer pecar. É a alma, é ela que quer. É a alma que tem sede de Deus ou não. É a alma. Todo o nosso sentimento parte da alma. Em termos espirituais, sim. É a sua alma. Ela precisa de Deus. O salmista chega a expressar, assim como uma corça. Davi diz, assim como uma corça suspira por água, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Salmo 40, né? Assim como a corça, ele estava traçando um paralelo entre ele e aquele animal. A corça, um cabrito, um veado, muito veloz, um cervo, né? Assim como a corça, cervo, cabrito, tem sede de Deus. Tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Você sabe por que ele clamou isso? Porque aquele animal, ele costuma, quando está com sede, o seu faro por água, ele alcança a média de 2 quilômetros. Ele percebe que a 2 quilômetros dele tem uma fonte de água. E ele sai em velocidade na direção de onde está a água. 2 quilômetros. O salmista Davi é um poeta. Os salmos são poemas lindos. Talvez você nem goste de ler, nem tenha tempo para ler, mas são poemas. E aí ele faz essa comparação da sede da alma dele. Olha, eu preciso de beber da água de Deus. Onde está? Ele corre atrás. E às vezes você está com a água tão próxima e você está jogando fora, desdenhando dessa água, com a sua pequenez, com a sua fragilidade humana, com a sua descrença, o seu desânimo. Você deixa passar as oportunidades. As oportunidades. E Jesus, ele diz aqui, olha, este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança. Nova aliança. Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vocês. Queridos, nossa hora venceu. Eu li o cabeçalho. Eu li o cabeçalho. Mas eu prometo a você que domingo de manhã, querendo Deus, eu falo um pouco aqui na escola dominical sobre isso. Valorize a aliança que Deus fez com você. É importante que você faça isso. Você talvez por ignorância, né? Por não saber,
Você tem desprezado essa aliança. Você não tem meditado nessa aliança. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Que dia você leu a Bíblia? Qual o dia que você tirou para ler a Bíblia? Qual o momento do seu dia ou da sua semana? Que às vezes você lê por semana. A Bíblia tem que ser o seu café da manhã, querido. A palavra de Deus tem que ser o seu café. Se possível, o seu almoço e o seu jantar. É ela, a palavra de Deus, que nos alimenta. Você orou essa semana? Você falou com Deus essa semana? Não estou dizendo aquela oração da hora do almoço, não. Não, mas nem essa eu estou fazendo, pastor. Não, eu sei. Mas tem gente que acha que aquela é a oração que resolve tudo. Senhor, muito obrigado, porque eu vou almoçar. Amém. Não. Tem que agradecer a Deus, sim, mas não é essa a oração. Eu estou falando daquela oração em que você se coloca diante dele para conversar com ele. Deus, eu estou aqui, me coloco de joelho ou sentado, não sei como, menos deitado, né? Deitado também é demais, você vai cochilar. Eu gosto de orar de joelho, porque de joelho a gente não cochila, porque o joelho dói, aí você levanta, muda a posição, tira o joelho dali, levanta um, fica em um só, entendeu? De joelho é melhor. O negócio de orar sentado. Eu chego aqui nas orações de madrugada, o povo está sentado, está assim aqui, ó. Pelo amor de Deus, isso não é oração não, cara. Toma vergonha. Dá vontade de tirar as cadeiras tudo no dia da oração de 24 horas. Tirar tudo, pôr tudo lá dentro, entendeu? Para. Quando tá aqui assim, nem em casa, hein? Vai pra cama, né? Em casa vai pra cama, liga o ar-condicionado, ventilador. Oh Deus, agora eu vou orar. Liga o ar, ventilador. Oh Senhor, que brisa gostosa. Como o Senhor é bom. Para. Silas gosta, né? O jargão aí. Mas presta atenção, querido. Orar de joelho. Se for possível, coloca a boca no pó. E fala para Deus assim: Deus, agora eu estou aqui essa posição que eu estou aqui é incômoda. Está doendo tudo, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu só vou sair se o Senhor falar. Deixa doer. Deixa doer. Está doendo as costas, está doendo o joelho. Mas eu não saio. Se o Senhor não falar, eu não saio. Fala comigo. Eu duvido se Deus não abrir os céus e derramar sobre você uma bênção tal que você nunca viu na sua vida. E depois você vai me contar se deu certo ou não. Me conta depois. Pastor, o negócio funciona mesmo. Aleluia. Fique de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.